Olá Ruth, tudo bem consigo? Olá, boa noite, Ângelo, tudo bem? Tudo Boa bem noite ou comigo? bom fim de Contigo também? tarde, são um pouco mais de 6h30 do dia, hoje é dia que é 29, não é? Ou Hoje é 20, dia 29, é sim. 29, exatamente, já não sei a quantas ando. Olha, vamos fazer então, como nós não combinamos propriamente nada, apenas pouco mais do que um encontro para que eu a possa conhecer um bocadinho melhor. E começo por agradecer, enfim, a sua disponibilidade e pelo facto de ter aceitado este nosso convite para esta conversa gravada. Trata-se, obviamente, e reitero o que disse, de uma conversa gravada e não propriamente uma entrevista, que isso podia ser assim uma coisa muito, ou deveria ser, ou poderia ser muito elaborada. É como se estivéssemos numa esplanada, como costumo dizer, quando for possível, num dia bonito, que não é o caso de hoje, no verão Olha, talvez. eu estou num sítio bonito, portanto Sim, não eu já faz vi que mal. sim. Já agora, já lhe pergunto sobre isso, tá? Que sítio é esse? Mas já lá vamos. Mas só para Está introduzir, bem. portanto, é um pouco esta ideia, este conceito, como e outros, não descobrimos a pólvora. Com certeza que é muito difícil ser-se original e criativo nesse sentido da diferença pela diferença, mas é um pouco porque, enquanto poetisa que eu descobri há menos de um ano, meses não foi, nós, salvo erro, conhecemos presencialmente em junho, não Na foi? Feira do Livro. Exatamente, Sim, numa sim. sessão da apresentação de uma Mundos na Feira do Livro de Lisboa, e já estava na calha para entrar no Livro 10, da Mundos, e já vamos falar um bocadinho disso também. E depois achei bastante curioso todo o seu ativismo, digamos, cultural, literário, poético. Eu fiquei a pensar, bem, temos aqui uma poetisa, uma senhora que vale a pena conhecer melhor e que vale a pena, de alguma forma, como fazem os vampiros, sugar-lhe, entre aspas, no bom sentido, alguma coisa, não é? Entenda-se que é nesse sentido, obviamente. Não faz mal, tenho muito sangue para dar. Ora, então, mas, Ruth, eu quero é ouvi-la falar. Que espaço é esse onde está? Diga-me lá. Olha, eu estou aqui num espaço que é um espaço onde eu gosto de me reunir com amigos e falar sobre estas coisas da poesia Da da cultura. arte e de cultura e de partilharmos vivências. É um sítio chamado Richard's Garden, fica aqui nos Olivais. É um sítio muito simpático porque é mesmo propício para tertúlias e conversas, tem um ambiente super bonito e artístico, cheio de murais e pinturas também de um amigo nosso, um amigo que nós conhecemos, e será o espaço para a nossa próxima tertúlia, portanto ficam já avisados e convidados. Ok. E o Ângelo também. Ok. É preciso é que esta chatice que nos está a acompanhar e a atazanar a vida, que é a pandemia, que seja o mais cedo possível, não é? Eu gosto de Olha, mas tertúlias. eu posso dizer, Ângelo, peço desculpa Diga, interromper, diga, nós diga. aqui temos um espaço aberto, propício mesmo, com todas as regras de segurança que precisamos e todas as condições. É um espaço aberto, mas resguardado, como viu há bocadinho, com lareira e tudo, e podemos estar super à vontade porque há espaço e há condições. E também se podem fazer outro tipo de eventos que não apenas tertúlias, não é? Lançamentos de Podem, sim, livros, por senhora. exemplo, Lançamentos de vernissagens. livros, temos que falar sobre isso. Está bem, com certeza. Não está em aberto, aliás, a última que fiz até foi no Teatro Joaquim Benito, em Almada, uma tertúlia num espaço também muito bonito que eles lá têm. Sim. E durante um tempo fizemos isso e já tenho saudades de facto, de uma boa tertúlia. Não é a mesma coisa fazer online, claro que é outra dinâmica, também não deixa de ser interessante, mas fica na calha e vou ter em consideração essa proposta, obviamente que sim. E Claro. diga-me uma coisa, já que tivemos isto, a orientação é para onde isto nos levar. Já vi que a Ruth está muito associada a tertúlias, ou pelo menos tem esse peixinho, não é? Isso de alguma forma desencadeia em si a criatividade e o relacionamento com outros pares, com outros poetas, com outros Isso escritores? mesmo. É a partir daí? Essencialmente o relacionamento e a partilha, porque nós sabemos que por vezes o mundo da escrita e da poesia é um pouco solitário ou fica um pouco esquecido, e há muita gente que pensa que não é acessível a toda a gente, e eu gosto de mostrar e de partilhar a ideia que as pessoas podem partilhar, podem ouvir, podem inclusive nas minhas tertúlias trazem cada um o seu livro
e fazemos uma coisa que é um conceito novo que eu vou aproveitar para partilhar consigo, que Força. é desgarrada poética. Aqui, desculpe, não percebi. Desgarrada poética. Desgarrar, sim, já tinha lido isso, sim, sim. Desgarrada poética é um conceito muito interessante que eu infelizmente nunca assisti, não conheço, estou a dizer interessante porque a partir do título me parece, é um bocado como os cancioneiros, não é? Como as canções populares em desgarrada, isso eu conheço, vivi um bocadinho isso. Certo. Nós agora no ano novo vamos dinamizar isso. Mas peço desculpa. Mas presencialmente. Presencialmente, sim. Já pensou Até fazer uma coisa dessas online? Eu já fiz um ensaio online que ficou bastante giro. Fiz um ensaio com uma das pessoas que me segue desde que eu comecei a escrever e ele começou a princípio por gravar textos meus e depois nós lembramos de fazer aquilo e gravámos online. Foi giro, foi interessante, mas perdemos um bocadinho da espontaneidade. Então claro, a não nossa é a mesma ideia é coisa. mesmo juntar um grupinho. Pronto, olha, mas juntar um grupinho aqui, quando fizer a próxima e depois... quando fizer não, a próxima, o Ângelo vai fazer parte da próxima. Tenciono participar, lembre-me. Aliás, mande-nos isso para a gente poder divulgar, porque isso parece-me ser um conceito giro e as pessoas às vezes têm um bocado a ideia de as minhas coisas, as minhas ideias, e ainda há algumas pessoas que infelizmente, mas não vamos agora falar de coisas más, apegam-se demasiado, agarram-se, não, as coisas são para partilhar, se temos coisas giras acabam por não ser de ninguém, o que interessa é que todos possam ser tocados e que todos possam ser minimamente apaixonados por isso, e essa ideia parece-me de facto interessante, era uma das que tinha para falar consigo Ângelo, é super interessante porque há uma partilha, há uma espontaneidade, a parte é super leve, nós sentimos bastante leves e temos uma oportunidade de partilhar o que temos e o que sentimos, para além de que eu penso que um livro é como um filho, ou um trabalho nosso é como um filho, só que não é nosso, nós criamos os nossos filhos para a vida. E os livros, a poesia, o que nós escrevemos, se nós o começamos a tratar como só nosso, começamos a ter crianças definhadas e mal desenvolvidas. E eu acho que é isso que temos que fazer com os livros. Aliás, dentro da educação é isso mesmo, capacitar e ajudar e fazer crescer, não pode ser só nosso. Ora, aí está, agora estou a falar, este bocadinho foi a pedagoga, a professora. Exatamente. Falou, já lá vamos. Mas já agora tocou em um aspecto interessante, não vamos falar disso agora, os aedos, os rapsodos, que vêm da tradição da Grécia Antiga e tudo isso. Essa matriz, diria, greco-romana da palavra, aliás, começou a palavra, a poesia foi inicialmente e durante séculos transmitida, veiculada oralmente, não é? E esta ideia das tertúlias, a ideia dos rapsodos e dos aedos em particular, esteve muito ligada à oralidade. Aliás, eu acabei de ler aqui há pouco tempo um livro muito interessante em que se explorava um bocado, se fazia um bocado a investigação de, por exemplo, a pontuação que hoje nós precisamos como grandes e boas bengalas para podermos, enfim, descortinar o sentido dos textos, é algo muito, muito recente, as pessoas não têm ideia. De antes, quando se escrevia a partir do junco, portanto, quando se escrevia no pergaminho e até nos outros, antes do papel, antes da invenção da imprensa, etc., praticamente durante quase até ao século VI, VII depois de Cristo, não havia praticamente pontuação. E isso porquê? Porque a oralidade, a veiculação e a transmissão dos poemas e dos aforismos e dos textos, e dos clássicos, podíamos citar alguns, do Homero, da Ilíada, por aí fora, não tinha propriamente, muitos deles não tinham pontuação ou tinham uma pontuação rudimentar, porque essa entoação, o sentido dos textos, da mensagem, era dado pelo poeta, não é? Pelo aedo ou pelo rapsodo, neste caso. E por isso é que as tertúlias, muitas vezes, isto leva-me a esta reflexão rápida, que é, nós, obviamente que há outra dimensão da coisa, ainda bem que temos os livros, e os livros são fantásticos, são fundamentais na nossa cultura a todos os níveis, mas nós estamos muito necessitados, acho eu, de tertúlias, e agora deviam ser presenciais, temos este problema, mas sejam online ou presenciais,
em que a transmissão de um texto, eu já ouvi, por exemplo, com certeza que a Ruth também poderá ter essa experiência, textos meus ditos por outros, em que eu, para o bem e para o mal, eu quero, normalmente é mais para o bem, há uma interpretação, epá, como é que isto está a ser lido assim? Eu já tive a tentação de ouvir alguém, sei lá, coisas gravadas que mandam ou que aparecem nas redes, e eu vou ver a pontuação que lá está, e as pessoas ou respeitam a pontuação, ou não respeitam, mas mesmo, perdão, quando respeitam a pontuação, dão-lhe um toque, uma entoação muito interessante, muito diferenciada, portanto, e esse lado, porque tem a ver com os sentimentos e com as emoções, não é? Tem a ver com o lado afetivo. O que é que acha disso? O que é que eu digo? Ai, Ângelo, eu podia dizer tanta coisa, mas vou tentar restringir. Eu acho primeiro que cada vez que se lê um poema, o poema é pintado com a emoção de quem o lê. Não é só o que nós escrevemos e o que sentimos, mas quem o está a ler está a sentir ou está a ser levado a um momento específico. E eu acho que cada vez que um poema meu é lido, eu descubro um novo poema. E eu acho isso mesmo bonito. Acontece que quando ouço os meus poemas a serem lidos, e eu fico, às vezes até fico arrepiada, porque até eu própria digo, mas fui eu que escrevi aquilo assim, porque toda a entoação, todo o poema, como eu digo, é pintado com as emoções de quem o lê. Ainda voltando às tertúlias, eu não sei, eu tenho a certeza que sabe, mas o termo tertúlia veio de um espanhol, que começou ao princípio... Olha, a etimologia da tertúlia, olha, não sei, esclareça-me. A sério. Olha, vou tentar ser breve. Foi um espanhol tertúlio, e foi ele que começou a juntar intelectuais para poderem discutir obras de arte, textos, opiniões políticas, orientações, até mesmo dentro da medicina. E ele começou a juntá-los e eram as noites de tertúlio, logo ficaram noites tertulianas, e tertulianas nasceram as tertúlias. Nessas tertúlias, ele juntava pessoas por temas, até que a partir do momento aquilo começou a desenvolver-se mais para o lado artístico e poético e o lado mais sonhador. E hoje estamos aqui com as tertúlias na mão, que estão essencialmente conotadas só com um tema, ou poucos. Quando isto começou em Espanha, eu não consigo precisar agora, mas sei que foi antes de Cristo, que o tertúlio começou com estas coisas que nós ainda hoje gostamos muito. Claro, costuma-se dizer que tudo o que aconteceu, o que acontece também de bom e de mau, não é só de bom, mas nós queremos enfatizar o lado bom da vida. Veio dos gregos, não é? Tudo o que se escreveu depois de Platão não passa notas de rodapé, como alguém disse, mas agora não vou discutir isso. Mas disse uma coisa interessante que eu subscrevo de facto, ou enfatizou isso também, que é o facto de, e isso é que é mágico e encantatório, eu diria, na fruição e na apreciação de qualquer obra de arte, e particularmente na literatura e na poesia, que é essa carga, essa mundividência, essa experiência de vida que cada um transporta para aquilo que os outros fazem, porque no fundo fruir uma qualquer criação humana, artística, literária neste caso, poética, tem, eu diria 50-50, portanto tem o lado do criador, que é 40% ou 50%, depende, e tem o lado de quem vai fruir, não é? E por isso é que tem que haver isto levava-nos para o lado da educação, se quisermos ir já para aí, que eu ainda há dias, naquelas coisinhas em direto que eu faço, me lembrei disso, a boa formatação e a má formatação, quer dizer, eu acho que ninguém gosta de ser formatado, e eu não desejo isso a ninguém. Temos que ser livres, ter livre-arbítrio, encontrar os nossos próprios caminhos a todos os níveis. Mas a formatação escolar, educacional, familiar, até social, ao nível da família pelo menos, para as coisas da cultura, parece-me essencial. E eu acho que se calhar está-se a descurar um bocadinho esse lado, portanto, as pessoas estão a pensar muito obviamente que é importante, no bom emprego e no bom ordenado ou no bom salário que vão oferir, portanto as crianças e os jovens têm que ser orientados principalmente para aí, mas depois há todo
todo um contexto cultural, todo um contexto literário, artístico, parece que passa ao lado. Eu, enquanto professor, também sinto isso cada vez mais, infelizmente. Eu fico muito contente que esteja a tocar precisamente nesse ponto, porque foi e é uma das minhas grandes lutas no que diz respeito à educação, é que por vezes esquecemos que a educação começa em casa. E o cérebro de uma criança é como um paraquedas, ele abre e vai se manter aberto até aos 3 anos. E aí vamos imaginar o paraquedas a descer. Tudo o que nós pusermos de informação dentro daquela bolha do paraquedas, a criança vai desenvolver mais tarde, ou terá mais aptidão para desenvolver. Se eu só expuser os meus filhos, ou a minha filha, ou os meus alunos a um certo tópico, eles só vão desenvolver aquilo porque foi àquilo que estavam expostos. Eu como professora e mãe e como pedagoga tentei muitas vezes abrir o paraquedas, e eu costumava dizer aos meus formandos, quanto mais coisas puserem no paraquedas melhor, porque mais expõem as crianças a temas diferentes. E eu acho que a literatura e a poesia e esta parte toda nossa, que é a nossa alma, nós esquecemos da alma e vamos muito para a parte do material, do materialismo, do consumismo, do fazer bem rápido, e esquecemos que para isso acontecer tem que haver um paraquedas de emoções bem aberto e bem fundamentado para que as crianças e o ser humano possa desenvolver. Um exemplo muito prático é a nossa geração ou a geração anterior não estava habituada a trabalhar com o rato do computador, e quando nós pegámos no rato, eu tenho a certeza que toda a gente pegou no rato e a seta foi para onde não devia. Já os pequeninos com o dedo, passam o dedo no telemóvel e vão para onde querem. Porquê? Porque eles já estão a ser expostos a isso e nós não fomos. Claro, E como tal, expor a população, expor o próximo, expor as crianças, por favor, à música, à poesia, à arte, e à matemática, e à letra, e tudo isso, mas não esquecer esta parte, lembro-me, a nossa alma. Estou a ouvi-la falar e estou, enfim, surpreendido, agradavelmente, e a lembrar-me de uma entrevista que li há muitos anos da Sofia de Melbrenner, da saudosa, não é? Uma voz marcante da literatura mundial, da poesia, em que ela fazia uma crítica subtil, subreptícia, exatamente aí ao encontro do que está a dizer, portanto, essa falta de oralidade e de memória, que a pedagogia, e como pedagoga e professora também com certeza concordará comigo, parece que houve aí uma onda, uma perspectiva, um conjunto de teorias pseudopedagógicas, que agora eu entendo-as assim. Não, a memória e a oralidade não são assim tão importantes, ou não são de todo importantes. E de facto, durante anos, séculos, aprendia-se os valores, o desenvolvimento ético, a personalidade, a mundividência de cada um, também a partir muito da poesia e da transmissão oral. Por isso é que as tertúlias, por isso é que, por exemplo, e já agora, para não me esquecer, há uma coisa muito interessante que a Ruth Classe tem colocado, eu tenho acesso agora ultimamente, há pouco tempo, a esta parte, porque também não tínhamos esta relação e eu não tinha de facto conhecimento disso, que é uns vídeos muito interessantes que faz, chamado Ventos Sábios, não é? Não sei se quer depois falar disso, que eu ouvi uns quantos que fui agora já ontem comecei a ver, muito interessantes, bem feitos, a técnica às vezes nem é preciso tanta técnica, porque eu acho que também se perde um bocado a autenticidade e a naturalidade destas coisas quando carregamos isto com demasiada tecnologia, mas gostei de ouvir aquilo que lá coloca e vem um bocado a talho de foice do que disse em relação às tertúlias. Portanto, aliás, este conceito e aqueles diretos que eu faço e tento motivar e galvanizar e incentivar outros para fazerem, é porque me parece, e tenho esta ideia há muitos anos para cá, que esse lado da oralidade, da transmissão, porque podíamos pôr aqui ainda outra bucha, que era onde é que está a comunicação social? Qual é o papel da comunicação social nisto tudo? É praticamente zero. E eu também fiz parte, durante anos, fui locutor de rádio, na Renascença, etc. E já na altura fazia essa crítica, quando tentava levar um poeta ou alguém ao programa, isso depois perde-se audiência, blá, 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 não vamos falar disso. Esse lado, o que é que a Ruth pensa de tudo isto? Eu vou dizer, este lado, eu sou um bocadinho,
eu penso um bocadinho diferente de muita gente e por vezes sou criticada. Eu lembro da primeira vez que fui gravar uns poemas num estúdio de som. O técnico de som começou-me a dizer: não, não está bem, tens que pôr mais isto e tens que pôr mais aquilo e tens que fazer isto mais teatral. E eu só dizia: eu não estou a sentir o poema, eu não sinto o poema. E ele dizia: não, mas tens que fazer assim, ler mais rápido e mais curto. E eu só dizia: eu não sinto o poema. Quando eu depois cheguei a um ponto que disse: olha, chega, eu virei a página, ele pensava que eu ia ler o poema que ele queria à maneira dele. Eu virei a página e li um poema meu que me era querido, no meu tom de voz, com a minha emoção, com o que eu sentia, e ele gravou aquilo do princípio ao fim e disse: perfeito. Portanto, no que diz respeito à emoção e à leitura e à divulgação, eu acho que, lembrando agora uma pessoa que me é do meu pai, ele dizia sempre: põe sempre um pouco de ti e um pouco de amor. Essa do um pouco de amor é bonito, mas põe um pouco de ti, vai-te buscar, vai sonhar como sonhavas em criança e põe isso em tudo o que fazes. E é o que eu tenho feito e tenho sentido feliz com isso. No que diz respeito a tudo isto, voltando à aprendizagem e educação, por vezes nós formadores e mesmo pais e no nosso dia-a-dia esquecemos de uma coisa importante que é a aprendizagem holística. Quanto mais eu souber e conseguir relacionar o que eu sei a uma coisa nova, vou consolidando. E sem querer vou trabalhar a memória. Se eu souber que em português é vermelho, conheço a cor vermelha, escolhi vermelho porque sou do Benfica, óbvio. Se eu gosto do vermelho, conheço o vermelho. Pois é, mas olha, a gente depois fala sobre isso numa tertúlia. O meu filho é do Benfica também. Pronto, não eu. Está a ver? Criou uma pessoa de uma forma holística. Claro. A partir do momento que eu conheço o que é vermelho, eu vou conseguir relacionar a palavra red e rouge, e seja lá o que for, ao que eu já sei. E se nós continuarmos a não ler e a não escrever poesia e a não ler poesia, vamos nos distanciando cada vez mais. E nomes de escritores, nomes de obras, começa-nos a ser tudo muito distante. Portanto, a aprendizagem holística e a partilha de informação holística. Não pode ser só receber. Eu acho que sim, essa ideia que às vezes está menos bem esclarecida ou é menos bem compreendida para alguns, até a educação e tudo na vida, quer dizer, nós portugueses, aquela ideia do desenrasca, de vamos um bocadinho a todos, somos um bocadinho holísticos, por natureza, sim, está no ADN. Mas nós somos holísticos sem pensar nisso às vezes, o que é bom. Sim. Está na massa do 100, como se costuma dizer. Mas já agora temos falado aqui, e é um tema apaixonante e com certeza que podemos continuar também por aí um bocadinho, mas também e podemos diversificar para outras áreas, porque de facto a Ruth Glass, eu vou colocar aqui que é poetisa e é uma mulher extremamente multifacetada, portanto, mas a poesia... O ser humano é muito multifacetado, nós somos diamantes, só temos é que limar limar, dilapidar. Mas de facto gostava, portanto, e já estamos um bocado a afastar-nos da essência da poesia, sendo que ela está sempre presente, mas já que falamos da pedagoga, da educadora, da professora, para quem não o conhece bem e quem possa ouvir isto, e oxalá que muita gente possa ouvir, porque aquilo que a Ruth tem para dizer é de facto interessante. Estudou em Cambridge, não foi? Quero falar um bocadinho disso, portanto... na Universidade de Cambridge, fala-me lá disso. Posso falar um bocadinho da aventura de ser estudante? Sim. Embora há coisas, não posso contar tudo. Não posso contar tudo. Sim, aquelas coisas menos boas não conte. Aquelas mais culturais não dá para partilhar, não. Como todos. Ângelo, eu nasci em Angola. Em Benguela, não foi? Benguela, sim. Cresci na terra, cresci no mato, quando eu digo mato falo da natureza, que é uma coisa que, aliás, reflete-se muito nos meus poemas. Era isso que eu ia... Isso nota-se, então, já lá vamos. Houve então a Revolução, houve a passagem pelo campo de refugiados, possivelmente vamos tocar no assunto ou não. Sim. Passei para a África do Sul e ao crescer então eu fiz as coisas um bocadinho ao contrário. Primeiro casei, depois estudei, e foi por aí, mas sim,
experiência de Cambridge foi boa, porque primeiro os meus estudos eu fiz de uma forma muito focada, porque sabia que era ou ali ou nunca mais. Foi uma aprendizagem enorme. Eu acho que conheci mais Cambridge do que o resto do que estava à volta, porque eu estava mesmo focada. A partir daí fui-me especializando aqui e ali, eu estive em vários sítios e... Já agora permita-se, eu estive lá uns 15 anos com um amigo que era mordomo, infelizmente já não está entre nós, da Embaixada Portuguesa em Londres, em Inglaterra, em Londres, não é? E ele tinha alguns privilégios e eu fui ver recantos de Cambridge muito interessantes. Tenho uma boa memória do campus, digamos, universitário de Cambridge. Olha, o campus universitário de Cambridge faz-me lembrar um bocadinho o de Istambul, a Faculdade de Letras de Istambul. Tem o mesmo ambiente, se o Ângelo já estive lá, em Istambul, então, mas não estive no campus universitário. Então vai dar um passeio ao Rio Bósforo e quando atravessar vai lá. Passar pela Faculdade de Letras, é lindíssimo e tem o mesmo ambiente, tem o mesmo peso, tem a mesma alma e respira-se a mesma... Então digamos que a Ruth é poliglota, fala tão bem português como inglês e provavelmente outras línguas, não? Sim. É? Olha, neste momento já não posso dizer isso, mas durante muito tempo eu sentia muito mais à vontade com o inglês do que o português. Aliás, há pessoas que quando me ouvem falar perguntam de onde é que eu sou, porque eu tenho aqui um arco-íris de influências, mas não é só de onde eu estudei, de onde eu cresci, é também influência familiar e eu costumo dizer que eu sou uma filha de várias nacionalidades. E isso de facto transparece, influencia, no melhor dos sentidos, diria assim, todo o seu fazer poético, toda a sua poesia. Completamente, sim. Mas diga-me uma coisa, já agora, antes que me esqueça da questão, quando pensa, sendo português, obviamente é a língua materna, é a língua mãe, mas tem a tentação de desenvolver as ideias poéticas em inglês? Já lhe aconteceu alguma vez isso? Eu já tenho, Ângelo, eu tenho. Tem? Eu tenho não, escrever a gênese, a origem de um poema ser escrito automaticamente em inglês. Tenho. Aliás, tanto vai para um como para o outro. Tenho partilhado os portugueses aqui porque estamos aqui, porque os meus leitores têm sido essencialmente portugueses, Palopes e Brasil, mas tenho também poemas em inglês que são lidos por muita gente, algumas pessoas na América, que aparece na minha página, o Eagle Soul. Então não se esqueça de converter, de traduzir os poemas que estão na Mundos para inglês, caso não esteja. Olha, já pensei nisso, eu antes de vir para aqui estava a olhar para os poemas que estavam no Mundos, as analogias e o Eu Quero Tempo, são dois que eu posso muito bem passar para inglês, mas eu prefiro começar a pensar e sentir em inglês e seguir essa linha, até porque a língua tem outro feeling, outro sentido, e o português deixar que o português é muito mais paixão, é muito mais vivo. Mas é uma língua mais rica, não é? Já que, não querendo ter, enfim, não somos filólogos nem nada parecido, acho eu, ou pelo menos os conhecimentos que temos não nos permitirão ir além de coisas banais em relação a isto, mas a língua portuguesa é muito rica, por isso é mais difícil, não é? Aliás, alguém dizia que não é possível, isto agora é um trocadilho, vale o que vale, os puritanos destas coisas que nos estiverem a ouvir, olha, aceitem ou não que se tramem. É assim, alguém dizia, era numa canção do Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão, eu diria que só é possível poetizar em português. Isto choca. Não é possível, eu concordo plenamente. E percebe porque é que eu estou a dizer isto. Portanto, é uma língua de facto a saudade, a nostalgia, a história que nós temos. Não quer dizer que há grandes poetas ingleses, atenção, pedimos aqui. Sim, sem dúvida. Mas de facto eu acho que os melhores poetas do mundo são em língua portuguesa. E tem outra coisa, o poeta em si pode inventar, fazer, modificar palavras. E nada como o português para peço desculpa, eu estou numa esplanada. Estou aí a partir a louça. Estou a partir a louça toda aqui. Eu acho que, voltando ao que eu estava a dizer, sem me querer esquecer, nós podemos
muito bem mudar e transformar palavras. E eu lembro-me de uma professora que eu tinha de literatura que dizia: vocês podem inventar, era inglesa, podem inventar palavras, fazer palavras novas desde que elas depois façam sentido. Eu fiz e faço em inglês, mas em português eu tenho várias que eu gosto muito. Por exemplo, um sorriso assegredado. Assegredado. Aliás, ele está no lindo. Mundo, esta está no Mundo. E nós podemos trabalhar isto em português, até porque nós temos a nossa educação e a nossa paixão, e a louça que está ali atrás, que está a cair, a nossa educação, toda ela pede esta Tem uma certa, se me permite, de nós. Uma musicalidade diferente, não é? Ou tem mais musicalidade, não é? Pronto, não querendo, enfim, inferiorizar, não é nada disso, as outras línguas e particularmente o inglês, mas a língua portuguesa é tramada, é difícil, até gramaticalmente, e até tem muito mais léxico, muito mais conceitos e palavras que a maior parte das outras línguas, e por isso tem uma intensidade e permite, de facto, parece que há, estou a falar disto, estou-me a lembrar, por exemplo, os esquimós têm 300 e tal palavras para a palavra neve, nós temos 2 ou 3, mas pois, os esquimós têm mais neve que nós. Não somos nós, obviamente, mas isto para dizer que nós temos essa acuidade, essa subtileza, digamos assim, esse detalhe de ir ao encontro da palavra mais específica. Por isso é que, quando eu digo que nós temos os melhores poetas do mundo, é exatamente por essa depuração e por essa escolha ou capacidade que nós temos de selecionar a palavra certa. Porque, por exemplo, a língua inglesa e outras línguas não têm um léxico tão alargado, não é? Então há uma certa pobreza quando se pretende especificar determinadas ideias poéticas. Isto é apenas vale o que vale, sim, não é? Sim, olha, eu concordo plenamente. É como dizer que nós vestimos os poemas com não, pintamos o poema com a nossa emoção, mas vestimos-lo com as nossas palavras. E é exatamente isso que nós tentamos fazer e que nós portugueses podemos fazer. E há outra coisa ainda, que nós com a poesia em português, podemos brincar muito mais com a métrica do que em inglês. Se reparar nos vídeos que eu tenho gravados no Ventos Sábios, a métrica e toda aquela envolvência que tentamos dar ao poema, nós podemos brincar muito mais com a nossa língua, e quando digo brincar, no bom sentido e com todo o respeito à nossa língua, claro, claro. Nós podemos inovar e brincar e fazer mil e uma coisas só com 2 ou 3 frases. Quer dizer, há mais nuances, é exatamente, temos mais espaço para poder jogar, para disso brincar ou jogar de facto com as palavras, isso é verdade. Eu também, embora não conheça muito temos uma almofada emocional. O meu inglês não me permite também não tenho assim conhecimentos tão alargados para entrar nesses detalhes, mas parece-me que aquilo que está a dizer de facto subscrevo. Outra coisa, me dando aqui um bocadinho de registro, se não se importa, e que já foi aflorado. De facto, lendo, conhecendo, e vamos paulatinamente, e a partir de agora a Ruth é uma autora também das edições Colibri e particularmente do projeto Mundos, da coletânea de poesia lusófona que é Mundos, está no livro 10, vai estar no 11 e no 12, já vou conhecendo um bocadinho melhor, tenho esse privilégio enquanto coordenador deste projeto de conhecer melhor a sua poesia. E para além de outras nuances, de outras influências, de outras características que podemos encontrar na sua poesia, são esses ventos, essas boas influências de... nasceu em Benguela, em Angola, portanto tem esse lado africano tão enraizado, diria assim. Tem o lado da África do Sul, também viveu lá. Depois tem essa experiência de Inglaterra e particularmente de Cambridge. Tem a experiência de ser portuguesa, provavelmente terá outras que eu desconheço. Tudo isso conflui, não é? Para ser a pessoa que é e para ser essa pessoa diferenciada e transparecer isso no seu fazer poético. Portanto, eu estou a querer dizer que a sua poesia também respira todos esses ventos, todas essas latitudes. É verdade? Eu tento pôr assim, Ângelo, eu costumo dizer que eu não sou só eu. Uma pessoa, quando me conhece a mim, conhece-me a mim, todo o meu passado e todas as pessoas
que fizeram parte da minha vida. Quando estou aqui, não me represento só a mim, represento os meus antepassados, a minha família, as pessoas que me ajudaram a crescer, que me magoaram, que me feriram, porque isso está tudo na poesia. E sim, tudo o que nós vivemos eu sou neste momento um concentrado que dá para misturar consumo. Mix. Um concentrado. Olha, eu sou um tango. Está a ver a cerveja com consumo de groselha? Já Eu sou um percebi. tango. Eu tento misturar aí um pouco do gasoso e tento misturar um pouco do que é. Olha, já agora, Ruth, Não desculpe te lá leva. interrompê-la, Diga. para não me esquecer. Isto pode parecer uma frase feita, um lugar comum, mas eu respeito, até porque isso também me tem servido a mim e acho que serve a todos. A sua poesia falou do lado menos bom, não se esquece e nunca ninguém se esquece das coisas boas e das coisas más que nos acontecem no nosso trajeto, no nosso percurso de vida. Encara também a arte, para mim é mais alargado, mas já especificamente a poesia como uma terapia, como uma espécie de psicanálise, ou não? Sim, olha, por vezes é uma pergunta que pode ser um pouco arriscada, porque quando escreve um poema, toda a gente pensa que é só sobre nós. E nem sempre é assim. Eu acho que muita da minha poesia tem um ar confessionista, não vou negar. Depois tenho um lado que fala muito da minha raiva, eu diria raiva no sentido de garra, a minha raiva de viver, a minha vontade, furacão dos ventos. E tem sim a parte terapêutica, por vezes é necessário. Eu lembro-me que mais um professor que me marcou, lá está, ele está aqui presente. Os professores são fantásticos. Ele dizia, pô, então não somos. E ele dizia sempre, escreve, põe no papel o que não tens coragem para dizer. Bom conselho. E por vezes, nunca cheguei a queimar nada do que eu escrevi. Às vezes ele dizia, queima, escreve, desabafa e queima. Nunca queimei, porque estaria a queimar um pouco de mim. E sim, tem muito isso é a matéria do seu trabalho também, livro. Dos seus poemas. Sim, sem dúvida, sim. Ok. Então, o trabalho do meu dia-a-dia, do ensino, eu tenho a certeza e com muito orgulho que vou ter alunos que vão ver isto e eles vão reconhecer isto em mim. É dizer o que temos a dizer, é pôr cá para fora e é isso que nos cura. É não engolirmos as feridas e não engolirmos as mágoas. Isso depois transforma-se em muita coisa que a gente não gosta. Isso que a Ruth está a dizer. Na poesia está escrito. É verdade, isso que a Ruth está a dizer faz-me lembrar aquela célebre frase que toda a gente conhece e às vezes é descontextualizada, mas aqui não me parece ser o caso do Pessoa, do Fernando Pessoas, como eu costumo chamar. A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Portanto, se nós não tivéssemos as artes e a literatura em particular, a nossa vida seria bastante sofrível, seria tramada, digamos, ou ainda mais tramada. Portanto, claro, portanto, logo, o próprio Pessoa reconhece-se logo com este aforismo extraordinário que está muito popularizado, e ainda bem que está, que a literatura e a arte em geral tem esse lado terapêutico que nos faz suportar e sustentar a vida, não é? Se não fosse isso, então seria bem... Aliás, o Ângelo me disse agora uma coisa que me fez pensar e eu não posso largar o pensamento, que é o Fernando Pessoas. Sim. Porque ele tinha várias pessoas, claro, e ele era várias pessoas numa só e era um mestre. E eu tenho duas grandes referências que eu admiro bastante, que é Flor Bela Espanca e Pessoa. Pessoas. Eu acho que Espanca era Espancas, tinha muitas também. E aqui há tempos, numa conversa com uma amiga especial, que também faz parte deste meu projeto, ela disse, papá, como é que tu num dia escreves uma coisa tão meiga e no outro dia já estás toda cheia de raiva? É bipolar. E eu disse, pá, não sei, eu tenho vozes. Eu ouço aqui várias vozes. Ela por acaso está aqui comigo, está ali daquele lado a sorrir. E estávamos uma vez num intervalo de café e eu disse, espera, está-me a descer aqui uma voz e vem aqui um poema e eu saí. Eu fui escrever o poema enquanto bebia o café. E quem lesse aquele poema parecia uma confissão de amor, uma coisa assim. Mas pronto, foi aquela voz que me falou e foi aquela
Já agora, Ruth, já que falou nisso, é uma repentista, portanto, há aquelas pessoas que até há uns versos de Camões que retrata isto que eu estou a tentar agora partilhar consigo. Há aquelas pessoas, poetas, romancistas, criadores em todos os géneros literários, que trabalham, há quem reescreva 10, 15 vezes o poema, há quem volte, guarde não sei quantos anos e volte lá, e há aqueles que em 5 minutos isto está pronto, eu não quero mexer mais nisto. É assim? Como é que é a sua técnica? E há quem não acredita. Olha, eu tenho um amigo que diz assim, olha para mim e se eu estiver a fazer alguma coisa ele diz, ai meu Deus, lá vem poema. Mas é assim, é muito baseado no repentismo. Tanto desce naquela hora como trevoada, como um amigo meu há pouco tempo disse, deixa que as palavras te escorreguem pelos dedos. Tanto pode ser assim, como acontece muitas vezes eu estar com aquela emoção, com aquela filosofia, digamos, aquele sentimento ali guardado e ele está ali, mas eu não escrevo. De repente eu vou no trânsito e eu tenho que gravar ou tenho que escrever num guardanapo e quando sai, sai. Tento ver se há ali um erro ou dois de ortografia ou não e às vezes salta-me alguma coisa, mas eu acho que é próprio de quem escreve por cascata. Não tem a tentação de rebuscar a linguagem, de voltar lá, de emendar o verso, procurar o conceito? É o que sai. É trovoada e vendaval mesmo, é assim que sai. A Ruth é uma mulher telúrica, espontânea, que tem uma grande paixão, já percebi, ainda bem, pela poesia. Vive de facto, porque há aquela ideia, isto pode parecer uma frase feita também, de vez em quando, de quando em vez, quando tenho a oportunidade falo dela. Escrever livros, publicar é interessante, aliás, eu sou um dos responsáveis por isso há muitos anos e publico muita gente e em vários projetos e tenho feito isso ao longo, praticamente desde que me conheço enquanto pessoa, desde os meus 20 e poucos anos, mas há um lado que tenho tentado incutir, galvanizar, motivar e que tenho tentado também eu próprio disciplinar-me em relação a isso, que é, atenção, livros há muitos, publicar, fazer versos, escrever, isso é bom, é uma dimensão que faz falta, está entranhada na nossa cultura e é o bichinho de fazer as coisas com alguma regularidade. Mas há pessoas, parece que só são poetas nos livros, só são poetas nos momentos de partilha, digamos, oficial da coisa, no mau sentido do termo. Eu já vi que a Ruth não é assim, que a Ruth transporta a poesia para a sua vida cotidiana e diária. Estou correto? Eu estou aqui a ferver porque o Ângelo está a falar e eu estou a ter mil e uma imagens da origem. Se calhar estou a falar demais, força. Não está nada, está-me a inspirar. Primeiro queria dizer que eu nunca me arrependi de nenhum poema que eu escrevi. Tudo o que eu escrevo é por aí. Posso dizer também que, e digo isto modestamente e em sinceridade, dá-me muito mais prazer escrever e partilhar um poema do que tê-lo num livro. Tê-lo num livro, ok, é um filho, vai ficar, é um testemunho, é uma coisa bonita que nós gostamos de ter e ver o nosso nome, não vou dizer que não, mas escrever uma poesia, partilhá-la e haver alguém que me diz, epá, tu descreveste-me de cima a baixo. Ou tu leste-me e esta foi para mim. Isso para mim é que é escrever poesia. E não é o caso de me fazer feliz ou não feliz. Preenche vazios meus e dos outros. E os poetas não são felizes. Os poetas vivem. É verdade, concordo em absoluto. O meu amigo Júlio Roberto dizia isso, já o tenho dito noutros contextos, que já viste, Ângelo, que as pessoas esquecem que há céu, que há flores, que há plantas, que há coisas belas à nossa volta. Estamos tão amarfanhados, permita-se-me o termo, estamos tão viciados no ramo da vida, no cotidiano, que isto é um bocado, se me permitir-me vir esta imagem, que há tempos, pronto, gosto muito de música, vou a concertos quando é possível, e irritei-me com um fulano no pavilhão Atlântico que viu o concerto todo a gravá-lo num telemóvel à minha frente. Então o meu amigo está a gravar isso e não está a viver, não está... Lá que vi filme um bocadinho para mostrar aos filhos ou aos netos, ainda compreendo. Agora estar 1 hora e tal a filmar aquilo, quer dizer, as pessoas às vezes... Eu também contra mim falo, porque às vezes estamos tão embrenhados
nos compromissos culturais também, e não só, e profissionais a todos os níveis, nos esquecemos de viver o lado poético da vida. Portanto, encarar a vida nesse sentido, e parece-me que isso, o seu sorriso, a sua maneira de ser, aquilo que diz, a forma como participa e partilha nas coisas, é por isso que está aqui a conversar comigo, porque não interessa vir aqui toda a gente, interessa vir pessoas que de facto, para mim é isso que me interessa particularmente, que eu perceba, e de facto isso é uma homenagem que lhe faço, que a Ruth tem essa vivência poética no seu dia-a-dia. Gostava de subscrever isso. Olha, Ângelo, está a nascer um poema. Está-me a nascer um poema. Outra coisa, Ruth. Ainda temos aqui outras coisinhas. Diga? Ainda temos aqui outras coisinhas para explorar, se não se importa. Sim. Eu queria só dizer que diga. Essa parte de estar a filmar um concerto, eu acho que nós preocupamos-nos tanto com apanhar a imagem que esquecemos de viver o sentimento. E há momentos na vida que eu não quero de todo gravar, eu quero só sentir e guardar. Pronto, já disse. É verdade, concordo. Eu estou aqui, aliás, nós, normalmente o clássico destas coisas, se isto fosse um programa de rádio ou televisão, uma treta qualquer, o que a gente faria era apresentar, ler o currículo, uma sinopse biográfica. Tentei não fazer isso, como viu, mas de alguma forma há aqui 2 ou 3 coisas. Eu estou aqui a olhar para, já agora, não quero mais... A Ruth Colasso entrou neste livro da Mundos, a gente depois mostra melhor a capa, exatamente, vai entrar no 11 e na 12, que estão em formação, e que eu conheci, enfim, as primeiras dicas sobre a sua, diria, personalidade, sobre quem é a Ruth, que é muito mais do que está escrito num simples currículo ou sinopse biográfica. Mas há aqui 2 ou 3 coisas que algumas já afloramos, já falamos. Há aqui uma que fala, e ainda bem que fala, quando diz com uma forte ligação, não, isto já falamos, após a descolonialização esteve 6 meses num campo de concentração, num campo de refugiados, é isso, no deserto de Namibe, onde aprendeu a resiliência como forma de vida. Isto parece ter sido uma experiência marcante, obviamente que sim. Quero falar um bocadinho disto. Que experiência foi esta? Ângelo, essa menina, essa criança que passou pelo campo de refugiados é quem eu sou. Isto foi tinha que idade, mais ou menos? Eu fiz 8 anos no campo de refugiados do Calais. Nós passamos por vários acampamentos, mas houve 2 que nos marcaram mais porque tivemos lá mais tempo e as vicissitudes foram bem maiores e marcantes. Foi o Calais e o Katowice. Eu tenho a certeza que muita gente vai ouvir e conhecer estes 2 nomes. E sim, essa experiência foi uma experiência em que, acima de tudo, há que homenagear os meus pais porque conseguiram fazer com que eu passasse por tudo aquilo. Com consciência de que não havia comida, não havia água, o sol queimava, os pés rachavam, não havia condições de vida, mas eu tive sempre aquele núcleo de amor entre os 2, sempre ali comigo. E conseguiam-me sempre mostrar que amanhã vai ser melhor. Às vezes não era, claro. Mas amanhã vai ser melhor. Foi uma grande provação, sim, onde eu não quero falar muito disto porque eu tenho um projeto sobre isto. Sobre isso. E então não vamos quebrar a surpresa, vamos aguardar, mas a sua resiliência a todas as dimensões, a todos os níveis, parece-me não só, mas também tem a ver com isto, não é? Como diz aqui, como diz que tem a ver com... Diz que aprendeu a resiliência, é bonito isto que escreve, são palavras suas, aprendeu a resiliência como forma de vida. E de facto, sem dúvida, tem muito a ver com esta sua experiência. E esta sua estadia na África do Sul, viveu em Joanesburgo, o que é que traz de lá para a vida? Ui! Trago a minha adolescência, trago anos muito, muito felizes, trago amizades que ainda hoje, 2 delas pelo menos, são aquelas pessoas que estão lá. Um beijinho para a Paula Pestana e para o José Silva. Viveu os tempos do apartheid, viveu isso? Vivi, Ângelo. Quando nós
finalmente resgatados do campo de refugiados para entrarmos na África do Sul, que nós estivemos ali na fronteira durante uns tempos, na terra de ninguém, sem podermos andar nem para trás nem para a frente, sem sequer podermos nem à caça, nem, não havia como. E houve então num dia de desespero muito grande que nós começamos a ouvir um barulho ao longe no deserto, nos caminhões, era a tropa sul-africana, a quem nós estamos eternamente gratos, isto sem nenhuma conotação política, mas foi quem nos foi buscar. Atravessámos a fronteira em jangadas com o que tínhamos no corpo e seguimos. E foi. É bonito. Olha, eu sou grata por isso. Mas pronto, entramos em Joanesburgo, ainda no tempo do Apartheid, no dia 24 de dezembro. E foi o nosso primeiro Natal na África do Sul e foi uau! Aquela noite nós entramos mesmo à noite. E no dia seguinte parecia que estávamos num mundo novo, mas num mundo muito confuso, porque nós tínhamos vindo de um país onde não havia o Apartheid e entramos num país onde havia Apartheid e eu como criança tive noção que as coisas eram diferentes, que não estavam totalmente equilibradas eu acho que foi a primeira vez que eu senti a fragilidade do ser humano e como é que o poder consegue mudar toda uma nação ou todo um povo ou apenas uma pessoa só. Foi uma sensação incrível. E tudo o que está por trás disso, não é? A experiência de Nelson Mandela, toda a transformação daquele país é fantástico. Aqui há tempos deu outra vez o filme do Nelson Mandela e eu vi, e eu ainda hoje fico com os queixos presos porque eu estava lá, eu estive lá, eu vivi toda a conturbação, vivi a adaptação. O fim já não vivi porque entretanto estudei e vim para fora e segui com a minha vida, mas há muito que dizer sobre a injustiça de muito silêncio, de várias camadas e de várias estruturas sociais, grupos de pessoas. O silêncio é, para mim, das maiores injustiças. Isso é, Ruth, na sua dimensão política ou politizante. Interessa-se por isso. Portanto, agora de registro a partir daí. Eu não sei se é a minha dimensão política. Eu diria que é... Ética, moral. Ética, rebelde. É uma rebelde. Por vezes sou, senão não escreveria certas coisas. Por vezes sou mesmo uma o artista e o poeta são por natureza rebeldes, senão é melhor dedicarem-se a outra coisa. Não é? É melhor escreverem à máquina mesmo só. Toda essa experiência que nos aflora aqui, portanto, quem quiser conhecer, esperamos pelo novo projeto da Ruth, que vai com certeza... E eu vou contar com o Colibri, está bem? Detalhar com certeza, e teremos cá para isso, e será algo muito interessante para revelar ao mundo, digamos. Mas eu estava a dizer, não me parece, pode ser que o lado terapêutico da literatura, da poesia, esse seu reencontro e porque é uma mulher de paz, é uma mulher pacífica, porque senão também não estaria nas artes, diria assim, há algo de revolucionário em si que permanece depois de toda essa experiência? É uma mulher revolucionária em todos os sentidos e não apenas no político? Olha, isso faz-me aqui um remoinho no peito e eu fico com o peito parece ovo mexido. Sim, há muitas coisas que eu gostava de mudar, inclusive no meu dia-a-dia, como toda a gente. Revolucionária depende da conotação e de como quero usar essa palavra. Sim, eu gosto de revolucionar. Claro, tem várias nuances. É revolução, sim. Mas se me disseres que se a minha parte revolucionária é no pensamento, é sem dúvida. E se eu gosto de pôr pessoas a pensarem de uma forma mais revolucionária, ponho. E uma das coisas que eu tento sempre fazer, e fazia com os meus alunos e com a minha filha e com toda a gente, é tenta ver isto de outro prisma. Porque para mim, eu olho e, por exemplo, temos aqui um livro e o Ângelo está a ver a capa, mas eu estou a ver a parte de trás do livro e a mesma coisa pode ter significados diferentes. Exatamente. E é isto que eu luto muito
sei lá, às vezes em conversas é o que sai e na minha poesia tento retratar também. Tentar explorar, se me permite a síntese, tentar explorar os outros lados que às vezes são apenas intuídos ou nem sequer isso, não é? Parece que a tal forma holística. Sim, exatamente. Nós temos uma visão holística da vida, a todas as dimensões, isso é importante, porque às vezes há uma maniqueísmo, não é? As pessoas só veem as coisas a dois níveis, ou a três e pouco mais, portanto parece... E o formatado. Exatamente. Aliás, os artistas e os criadores e os poetas servem também para isso, para dar outra perspectiva. E às vezes são perspectivas que não lembram ao diabo, mas ainda bem que alguém se lembra delas, não é? Sim, é verdade. Ora, o meu pai às vezes dizia, como é que eu fiz uma filha tão complicada? E eu a brincar dizia, pai, eu não sou complicada, eu sou complexa. E eu acho que é isso que escreve, tenta desmistificar e desdobrar essa complexidade que é ser um ser vivo, um ser humano. Concordo absolutamente. Diga só uma provocação, se não quiser não responda. A Ruth é uma mulher religiosa, espiritualista, espiritual, que não é exatamente a mesma coisa. Como é que se coloca nessa dimensão da vida? Ui, ok, eu aceito a provocação. Com força. Eu posso dizer, Ângelo, que eu já li a Bíblia de uma ponta à outra, já explorei outras religiões, já explorei várias formas de expressar e de sentir o divino, ou a luz, ou o todo. Eu costumo dizer que eu tenho a minha filosofia. E a minha religião não é uma religião, é a minha filosofia de vida, em que eu estou conectada a qualquer coisa e qualquer coisa está conectada a mim e eu faço parte de um todo. E sem esse todo eu não sou ninguém. Eu, para ser alguém, preciso de ser alguém quando está alguém ao meu lado. E é isso, a minha filosofia de vida é essa. Eu estou enquanto tu estiveres. Exatamente. Estou-me a lembrar à pala daquilo que disse, ou a talho de foice, um filósofo, um pensador, dizia, o Mounier, que o olhar do outro mata-me e obriga-me a reconhecer o que sou. Portanto, no fundo é aquilo que está a dizer e nós às vezes temos o si mesmo, não é? A ideia do quem eu sou, perguntamos e tentamos dar a resposta, mas uma parte substancial dessa resposta, por muito autêntico que nós queiramos ser connosco mesmos, é o outro que nos diz quem nós somos, não é? Concorda? Portanto, também Sem dúvida, quando eu estou-me a lembrar de uma conversa que tive com uma amiga astróloga há pouco tempo, que ela é astróloga, e ela estava a dizer, tudo o que acontece em cima reflete-se cá em baixo. E eu disse, sim, e tudo o que eu critico em ti, exatamente, tudo o que eu critico em ti, eu tenho que trabalhar em mim, porque nós só conseguimos reconhecer o que nós já conhecemos, senão não reconhecemos, temos que o aprender. E concordo quando o Ângelo diz, acabou de dizer o que disse, efetivamente o que eu critico em mim, o que eu critico em ti, tenho que trabalhar em mim. E o que eu te mostro é apenas o espelho de quem tu és. E por vezes podemos olhar muito mais para pessoas que nós criticamos e ver se efetivamente o que nós criticamos nos outros não está presente em nós também. E é uma experiência surpreendente. Eu posso dizer que eu experimentei e... Flagelação. Percebo. Ruth, esse falou aí numa amiga astróloga, portanto, falou que citou aí uma amiga astróloga, não é? Falou nisso. Sim. Portanto, há bocado perguntava-lhe se era religiosa, mística, não, espiritualista, mas já agora, aliás, um certo misticismo, apesar da temática do amor, dos relacionamentos, a temática, diria, das viagens, etc., transparece bem no seu fazer poético, mas há uma mística própria, não é? Aliás, uma das suas influências, como revelou, é a Florbela Espanca, que era também uma mulher bipolar, ou multifacetada também dentro da poesia. Também é bipolar. Aliás, nós somos todos um bocadinho, não é? Sem qualquer carga negativa psicológica. Claro, não, é ótimo. Eu acho que é ótimo, exatamente, acabou de o dizer. Portanto, o misticismo
Interessa-lhe? Provoca? Inquieta? Como é que é? Sim, interessa-me, inquieta-me. É para mim enigmático, é interessante, é um tema a explorar, é um tema a viver, mas essencialmente é um tema a sentir. Eu posso dizer abertamente que a vida não é só o que os meus olhos contemplam, tem que haver alguma coisa mais, senão não sentíamos amor, nem paixão, nem medo, nem... E sim, o misticismo está presente, a espiritualidade está presente. Já que falou nisso, era um jogo que eu costumo, sim, só fiz ainda 3 ou 4 coisas destas, isto também eu estou a aprender a fazer estas coisas, se é que isto tem alguma aprendizagem, ou que é um conceito livre, absolutamente livre, cabe cá tudo o que a gente quiser, mas uma das coisas é um jogo de palavras, ou não tivesse também a falar com a poetisa, não só, mas também e sobretudo, eu vou-lhe dar aqui 5 palavras para comentar, pode ser? Aceita? Aceito. Coisas que decorreram de alguma maneira daquilo que a gente já falou até agora, que vamos nos aproximando, já temos mais de 1 hora de conversa. A conversa, as palavras são como as cerejas, não é? As palavras são viagem, imortalidade, pandemia, arte e pedagogia. Posso repetir. Então, portanto, viagem, imortalidade. Não, viagem. Sim, viagem. Viagem, mortalidade, pandemia, arte e pedagogia. Pedagogia. Ok. Viajar. Viajar é crescer, é expandir. É conhecer-me a mim própria e expandir os meus horizontes. E tentar fazê-lo também com os outros. Viajar é partilhar um pouco de mim com o mundo. Vamos para a seguir era? Imortalidade. Como é que descalça essa bota? Não descalço, porque acredito que somos imortais. Pronto, ainda já somos 2. 2-0. Ainda que eu morra, há todo um mundo que fica para trás com a minha vivência e há todo um mundo que poderia ter acontecido depois de eu partir. Mas nós ficamos imortais com coisas destas também, não é? Sim, exato. Portanto, eu acho que nunca ninguém morre. Ficamos mais ou menos esquecidos, mas a imortalidade, para mim, eu não aceito. Está a falar, desculpa, de 2 tipos de imortalidade. A imortalidade metafórica, é verdade, não é? Da lei da morte me vou libertando, como dizia o grande Camões, através da obra. Sim. Toda a gente tem um legado qualquer para deixar. Eu costumo dizer que podemos ser riquíssimos materialmente, mas o melhor legado, seja mais aceito ou menos aceito, mais desenvolvido ou menos, é o nosso legado espiritual e cultural. E aí estou de acordo consigo. Agora, eu gostava de ouvir a poetisa Ruth, a imortalidade no sentido mais essencial do conceito. A nossa vida, se quiser ponha aí a ideia da ressurreição, da reencarnação, pode misturar isso tudo num cozinhado. O que é que acha disso? Eu tenho muita pena de não saber de cor, mas Betânia tem uns versos, tem um verso que diz: quando morrer... Betânia é espetáculo. Exato. Quando morrer voltarei para beber a água que não bebi e para viver o que não consegui viver. Está tudo dito. Isso. Portanto, concorda com isso, aceita esses versos da Betânia, da grande Betânia, que ela de facto sublima o mundo, e quem gosta, e muitos gostam, com as suas belas canções e com os seus poemas. A outra palavra é pandemia. Ângelo, peço desculpa, eu tenho um poema que vai-lhe dar uma resposta a isso, e eu desafio assim, a quem quiser, a ir ver no canal YouTube No Ventos Sábios, um poema que eu escrevi que tem por título A Vida Não Me Chega. Creio que eu vi esse já, mas vou ver com mais atenção, vou ouvir. Então, creio que já aí a resposta do que eu acho. Sim, senhora. Okay. Vamos se tivéssemos outra tecnologia, passávamos aqui, mas não consigo agora. A outra palavra que está na ordem do dia e que mudou as nossas vidas e que nos tirou a normalidade, sendo que estamos nós, enfim, a Ruth e pessoas como a Ruth, também não querem toda a normalidade, querem também alguma anormalidade. Com certeza não queremos esta a normalidade do vírus, do sacana do vírus. O que é que pensa disso?
Oh, Ângelo, primeiro eu ia fazer uma pergunta retórica que é o que é normalidade e o que não é normalidade. Concordo. Para mim, Covid, eu vou-lhe dar uma ou duas palavras porque é polémica. A minha postura perante toda esta pandemia é polémica. Tem trazido ao de cima algumas ideias diferentes da minha, mas eu vou dizer Covid, pandemia, reestruturação, adaptação. Está dito, Está respondido. bom? Está bom, sim senhor, e chega. Para que falar tanto, não é? Já estamos cansados e ainda falar aqui tanto disso não vale a pena. Arte. Arte em sentido lato. Aliás, estou a ver aí obras de arte magníficas. Isso é de alguém em particular? É de um amigo, por acaso também conheço, chama-se Janeca. É do pintor Janeca, sim, sim. É de estar aí. Ele faz, olha, mostra só ali, daquele lado. Linda, essa sala é lindíssima. Quero estar aí um dia destes, quando for possível. Esta sala é um pátio. E lá dentro é onde a tertúlia vai acontecer. A arte, para mim, é a diferença entre uma imagem a preto e branco e uma imagem a cores. Mas eu acho que a arte não é a imagem a cores. A arte é a imagem a preto e branco, onde faz ressaltar e realçar todos os detalhes. Todas as pequenas linhas, todas as pequenas características de uma imagem, para mim, são muito visíveis a preto e branco. É claro que a cor é muito bonita, é mais vivo, mas dá menos espaço para imaginar. E é isso que a arte é para mim. Deixar mais, é um bocado esta ideia de que o tudo feito, o tudo pronto, o demasiado acabado, torna as pessoas também preguiçosas. Portanto, há uma dimensão da arte que para o bem e para o mal nem sempre está devidamente explorada e compreendida, que é deixar, por isso é que o teatro, por isso é que algumas pessoas não gostam de teatro, aquele teatro mais rebuscado, porque obriga a pensar, por exemplo, porque obriga nós, espectadores, teremos que obrigatoriamente ser também personagens daquela peça, não é? É um bocado isso que está a dizer, portanto... Até porque hoje em dia já temos o teatro interativo, não é? Em que sim. Tem muita escolha, muita decisão. É uma maneira de alargar e desenvolver esse conceito. Por isso é que a pintura contemporânea, por exemplo, por isso é que a onda dos surrealistas e dos dadaístas, por exemplo, para muita gente fica de pé atrás ou é bastante incompreendido porque não consegue atingir essa ideia de que qualquer um de nós, o espectador, aquele que vai fruir, vai completar a obra, não é? Aliás, a sua poesia, não direi todos, mas alguns dos poemas deixam também muito em aberto. Não, agora és tu que tens que continuar isto, não é? Isso é começar com um bom e acabar com um bam, que é para deixar a pessoa a pensar. Claro, por isso é que a arte é mágica, é encantadora em geral, esta arte tem esta característica, esta dimensão que acabamos de falar. Bem, falta a pedagogia. Já falamos um bocadinho há pouco, mas já agora como é que sintetizava este conceito na sua vida? Pedagogia é capacitar, não é ensinar. Pedagogia é capacitar, é fazer com que os outros sejam suficientemente hábeis e suficientemente preparados com as destrezas necessárias para a vida. E nós temos muita mania da pedagogia no livro e by the book. Não. Há muita coisa que o aluno tem lá dentro, isto lembra-me o Fédon do Platão, não é? Há muita coisa que o aluno tem lá dentro e a velha que é sempre nova e fantástica, a metodologia socrática da ironia e da maiêutica, não é? Está lá, muito do conhecimento já lá está. É preciso orientar para que ele nasça, para que ele dê à luz, não é? Trazer, evocar. Yeah. A pedagogia é evocar do aluno tudo o que ele tem para dar e depois transformar isso numa destreza. Que ainda há muita gente a abusar da cartilha, a abusar do currículo, do programa. Há muita gente a despejar matéria, só despejar, não pode ser. Eu aí concordo consigo. Também tento, nem sempre é possível e às vezes somos obrigados pela própria instituição, pelo próprio Ministério, digamos, pela própria cultura de escola a não fazermos assim. E podemos ser olhados de lado, mas eu de facto tento contrariar o status quo nesse sentido
e vou um bocadinho para aquilo que a Ruth está a dizer. Até porque, Ângelo, na nossa sala mandamos nós, não é? Claro, claro, é verdade. Olha, Ruth, estamos com mais de 1 hora de conversa, 1h10, 1h15. Eu estaria aqui horas a falar consigo. De facto, foi uma conversa muito agradável. É uma conversa, não é nenhuma entrevista, e eu acho que aqueles que nos possam ver, e oxalá que sim, possam entender isto como uma conversa de 2 amigos que se estão a conhecer, e particularmente a Ruth, que eu tinha muita curiosidade e continuo a ter, e agora já fiquei um bocadinho mais esclarecido, mas é sempre mais fascinante e surpreendente e interessante aquilo que falta conhecer. Aliás, o Wittgenstein tinha aquela célebre ideia, frase: tudo o que falta dizer é mais importante do que aquilo que está a ser dito ou que foi dito, não é? Portanto, eu tenho muitas expectativas em relação à Ruth, estou ansioso para que a Ruth possa revelar o potencial cultural e poético que tem dentro de si. É uma mulher extraordinária, maravilhosa, telúrica, e isto não é só enfim, não é só porque sim, é porque é verdade, porque é autêntico. Tenho muito prazer em tê-la no Projeto Mundos, estou muito feliz porque já sei que a vou ter no 11 e no 12, e oxalá que, por exemplo, que uma das... E nos outros, porque não? E oxalá, dizia eu, que possamos fazer nessa magnífica e bonita sala que eu estou a ver possamos fazer aí um evento, não é? Fica na calha, está bem? Vamos fazer, fica o desafio, está bem? Fica o desafio. Olha, Ruth, Okay. Para terminar, uma mensagem, qualquer coisa que queira transmitir e dizer ao mundo, aos mundos. Que possamos sempre chegar onde somos mais esperados. Bonito. É isso. E basta. E basta. Que possamos desejar chegar onde possamos ser mais sempre esperados. Chegar onde somos esperados, sim. Sim, senhor. Fica uma boa mensagem para este próximo ano que se avizinha. Este ano foi péssimo, a gente vai querer esquecer muito do que aconteceu este ano. Eu desejo a si, a toda a sua família e a todos aqueles que nos possam ouvir um excelente 2021, com muita literatura, com muita arte, enfim, com muitos livros e, sobretudo, com uma vivência e uma mundivivência poética. Faço esse desafio. Concorda? Muito obrigada. Concordo, aceito e está aceito. Ok, muito obrigada. Ruth, olha. E para além de chegarmos, que possa chegar também até nós o que nós esperamos, não é? Claro, claro. Seja bom também. E pronto, Ângelo, olha. muito obrigada pela oportunidade e boa noite para si. Boa noite para si também, um beijinho, tudo a correr bem e boas entradas no próximo ano. Obrigado por ter concedido esta conversa. Obrigado, até sempre. Obrigada, com licença. Obrigada. A terra tremeu, o céu desabou, o mar estremeceu e o vento cantou. E estava a princesa bem adormecida quando o seu príncipe acordou para a vida. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Um beijo de sonho logo a despertou, varreram-se as nuvens e o sol despontou. Duas almas gêmeas, um corpo formaram, plenas e inteiras, o mundo acordaram. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado, apareceu do nada, príncipe encantado.
todos à volta ficaram espantados. Partiram num voo os dois namorados. Um conto de fadas, lenda surreal. Se a história de amor é sempre imortal. Saindo da bruma, príncipe dourado apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado apareceu do nada, príncipe encantado. Saindo da bruma, príncipe dourado apareceu do nada, príncipe encantado.